E o Belchior, eu tenho um trauma de Belchior. Ele me aprontou muito, ele me maltratou muito. Tão amigo desse cara, eu gostava tanto desse cara, não sei o quê. O que é que ele tinha contra mim? Taiguara me ferrou. O Vandré me ferrou. Vou contar só os artistas que me deram trabalho aqui, é outro podcast. E depois eu entendi, ele estava envolvido com política. Então ele não estava querendo fazer música. Eu encontrei com ele na frente do Bisola, na frente da Beth, e ele veio me abraçar e eu digo, não, você não. O Antônio Marcos, foi ele que revelou o Lincoln. E o Lincoln, ele dava cana em todo mundo, né? E a minha casa sempre foi o lugar das reuniões. O Erasmo levava uma caixa de uísque para uma reunião lá em casa. Caetano, Gil, juntava no meu escritório, cara. Mas o Chico foi muito mais porque a gente convivia. Paulo Coelho vivia lá em casa. Meu parceiro Zé Ramalho mora lá também. Hoje eu vinha passando, olhando o Antônio, ia ali com o Vinícius, com o Chico, Fernando Sabino. Pô, você vai... Muita gente talentosa junto na geração, Meu Deus né? do céu, eu vivi esse... Era um menino, garoto na frente, né? Meu parceiro Chico Buarque. Quanto tempo, quantas viagens, quantas músicas, quanta pela 3 vezes por semana de pelada com o Chico. Pô. Nós nos afastamos por conta de coisa aí, mas ele será um cara que eu teria a maior gratidão a vida toda, além de ser o gênio que ele é. Tenho só a agradecer mesmo. Grande gênio, né? Sim, a gente tem uma geração Essa fantástica. geração é fantástica, né? Mas o Chico foi muito mais porque a gente convivia direto, né? Parava de fumar junto, vivia ele na minha casa, eu na casa dele, comida, bebida, viagem. Foi uma pessoa muito próxima. Você vai parar no Leblon, aqui nesse prédio que você mora até hoje, em que época da tua vida? Eu chego aí em junho de 78 por conta do sucesso Revelação, que estourou no rádio. Meu primeiro sucesso, por sinal, o Clodo morreu agora esse ano. Foi a primeira música que abriu as portas assim da AM, né? Tinha essa leitura aí. Então, esse cheque foi esse cheque que eu comprei esse apartamento aqui no Leblon. E era a fervura do Leblon, né? Você tava ali E minha perto da casa, Guanabara, Real História, tudo. Guanabara Real História, e a minha casa sempre foi o lugar das reuniões. Né, bom, Erasmo levava uma caixa de uísque para uma reunião lá em casa. Erasmo, não vou entrar. Eu digo, não entra mesmo. Era todas as reuniões dos acontecimentos da música, era lá em casa. Um dia desse, no meu escritório, que eu mal olho se cabe alguém, tava Roberto, Chico, Erasmo, Fausto, Caetano, Gil, juntava no meu escritório, cara. Paulo Coelho vivia lá em casa. Como é que é? Gonzaguinha. Então sempre eu tinha uma tremenda de uma cozinheira. O pessoal ia lá comer Pelé, pai, Dona Angelita, Chico. Era muito legal. E eu moro nesse mesmo apartamento. É a vida inteira, né? Meu parceiro Zé Ramalho mora lá também há muito tempo. O Geraldo mora ali também, Azevedo, não mora no outro Geraldo bloco, né? morou lá no prédio. Os baianos, você conheceu eles como aqui no Rio quando você chega? Cara, eu conheci Caetano, eu vi Caetano a primeira vez no sítio dos Novos Baianos. Lá no fundo do quintal tinha uma goiabeira. E eu fui lá para perto, quando ele, o Caetano estava em cima, deitado na árvore. Vê se pode, você conhece o teu ídolo? Em cima. Que negócio é esse aí? E nós fizemos acho que ele me chamou para ir na casa dele, que era também aqui em Ipanema, se eu não me engano, na Nascimento Silva, era isso? Acho que era isso. E eu vim, marcou uma hora, ele deve lembrar ou não se lembra. Acho que era a primeira mulher dele, a Dedé. E marcou, sei lá, 1 hora da tarde, eu ficamos até a noite e depois, 8 ou 9 da noite, apareceu uma empregada lá e eu vi ele passando assim, a maior expectativa, dizendo que ele não ia atender. E não estava só eu, estava eu e uns baianos, uns garotos jovens, que eu não lembro quem era, e descemos todos insatisfeitos. Eu já estava tranquilo porque eu queria ver o Caetano e tal, sempre foi, né? Acho que aí começa um pouco. Em seguida eu levei o Ney Matogrosso, foi a primeira vez que o Ney apareceu sem a roupa
do Secos e Molhados. Eu fiz um show e levei o Ney. Depois desse show, nós nos encontramos e ele estava com a primeira mulher dele, a Dedé, e pá, que gracinha, nós vamos querendo que você vá na nossa casa, hein? Só que eu tinha dado uma entrevista pro Zeca Jagger, detonando na revista, como é que é, meu Deus? Rolling Stone, uma semana antes. Aí eu digo, agora não dá mais, eu já tinha feito um comentário e tal, umas coisas assim. E você tem a língua afiada, né? É capaz dela ainda tá bem afiada, tá com fome, mas... Mas é porque o Brasil, como eu queria ver vocês dois cantando alguma coisa juntos, fazendo algo Tem juntos, uma né? música. Existe uma música? Existe uma música que um baiano fez uma das Rosas Não Falam, com a base, com o BG do meu disco de Seré. Juntou os dois? Juntou os dois, eu tenho esse áudio. Então um dia eu tava lá na CBS e ele apareceu, e eu com essa minha mania de produzir artista, como eu fiz isso com o Taiguara, me ferrou, o Vandré me ferrou. Por quê? Porque eles marcavam e não queriam. E eu me envolvia e os caras não queriam. Vou contar só os artistas que me deram trabalho, aqui é outro podcast. Mas o que, você meio que levava eles pra gravadora? Pô, fiz tudo. O Taiguara tem um presidente chamado Beto Boaventura. Beto Boaventura. Pergunta a ele. O esforço que eu fiz para botar esse cara na gravadora, no dia que eu fui lá assinar o contrato, que eu cheguei aqui em casa no Leblon, o Beto me ligou e falou assim que você saiu, ele deu minha volta no quarteirão e disse que não tinha nada a ver com o disco. Eu fiquei 1 ano com o Taiguara. Eu paguei todas as contas dele, o escritório que ele tinha ali na rua Álvaro Alvim, a mansão abandonada que ele tinha em Santa Teresa, e depois eu entendi, ele estava envolvido com política. Até porque a última vez que eu encontrei com ele foi com o Luiz Carlos Prestes no aeroporto. Então ele não estava querendo fazer música. Então ele ficou me enrolando. Eu paguei tudo dele, confiando na musicalidade dele, que era um gênio, maravilhoso, né? Ele tinha uma música que para mim seria um sucesso mundial, tipo Love Zolt. Era um grande talento, mas só que ele estava com a cabeça na política. E depois, na casa da Bete Carvalho, no Juá, eu encontrei com ele, na frente do Bisola, na frente da Bete, e ele veio me abraçar, eu digo, não, você não. Ficou 1 ano me enrolando. Esse foi muito trabalhoso, mas ele já estava com essa coisa. Outro, o Vandré também, foi curto o período. Donatinho era trabalhoso pra caramba, né, João Donato, né? Gravou muito com você também, né? Gravamos um disco histórico, né? Foi o Coração Alado, aquela história noturna. Gênio total. Então, para você trabalhar com gênio, você tem que aturar o gênio. O Donato, a gente ficava ali, chegava 9 horas da manhã na Som Livre, ele entrava na casinha da bateria, tome fumaça. Tome fumaça, e os caras vinham, o João Araújo disse, outro disse, cara, não vai gravar? Eu digo, deixa. Porra, eu figurava eles na casinha da bateria, né? Aquela casinha. O pau cantava. Quando eles saíam dali 2 horas da tarde, eles faziam 2 bases em 1 hora. É igual o craque, né? Corre pro craque que ele resolve, não é isso? Exatamente. Mas de gênio mesmo assim, Donato, de arranjador, Hermeto, Lincoln, você fez muita coisa com o Lincoln, né? Fez muita coisa com o Lincoln. E o Lincoln, ele dava cana em todo mundo, né? Assim, de marcar horário, ele fazia, todo mundo queria, então ele ficava na caverna dele, Ele né? ficava, cara, era fila de nego quando você chegava lá, aquele último sucesso. Comigo, foi assim, quem me apresentou o Lincoln foi Antônio Marcos. Pô, eu era muito fã. O Antônio Marcos, foi ele que revelou o Lincoln. E a gente era muito amigo, e um dia ele veio do Pará, queria me ver. Nós temos até uma música, eu e o Antônio Marcos. Foi gravada? Foi gravada pela Vanusa. Eu devo essa gravação para ele, chama Coração Brasileiro.
E aí um dia o Antônio Marcos passou em Fortaleza com o Lincoln pra gente se ver, beber, aí o Lincoln pega uma hepatite. Então o Lincoln ficou 4 meses em Fortaleza, tocando pros ricos. E a gente ficou muito amigo. Ele arranjou uma namorada que se chama Tessia. Sempre que eu vinha, cadê Tessia? Então comigo ele baixava a bola, porque ele tinha que fazer, que a gente tinha história e blá blá blá. O Belchior também foi muito importante na tua vida, né? Sim, o Belchior, eu tenho um trauma de Belchior. Porque o Belchior, ele me aprontou muito. Hoje, por sinal, entrou aqui até a Ângela. Ele me aprontou muito, ele me maltratou muito. E isso é difícil você, tá entendendo? Eu já botei isso em livro, uma série de coisas. E sempre dói. Lembrar, porra, esse cara, eu fui tão amigo desse cara, eu gostava tanto desse cara, não sei o quê. O que é que ele tinha contra mim que não era um ciúme? Não sei, porque ele tinha a grandeza dele, sempre foi. Mas ele tinha uma coisa que me. Talvez era muito menino perto dele. Ele, tá entendendo? Ele era tão grande, era um cara de uma formação, de uma cultura tão grande, e um abestadinho, tão assim, fascinado por fazer as coisas por acontecer. Eu sempre fui muito apressado nisso. E,